Isso aí, valeu Avenue, que está sempre aqui com a gente. Bom, vamos começar então essa conversa com o Caio Carvalhal, sócio da Atmosphere. Só para a gente bater um papo aqui sobre mineração e siderurgia, muita gente de olho em todo esse cenário, né, global, principalmente China, né, Gani? China tendo bastante impacto nesse setor. Queria que você falasse um pouco sobre, conceitualmente, né, por que China move esse setor como um todo, porque China é o principal motor ali desse setor de mineração e siderurgia, Caio. Bom, mais uma vez aí, bom dia a todos. A gente tem uma visão, assim, a questão da China. A China é um motor de consumo de diversas commodities, mas em especial as commodities minerais, tá? A gente está falando aqui especialmente do cobre e do minério de ferro através do aço. O grande motivo disso é que a gente tem, lógico, assim, existe uma diferença, os dois são extremamente dependentes da China, né? Acaba sendo hoje, e a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente, de algumas mudanças estruturais que podem acontecer no médio ou longo prazo, mas olhando para hoje, existe uma diferença importante entre o cobre e o aço, ferro/aço, é que o ferro/aço acaba tendo uma diversidade de mercados um pouquinho maior, né? Você usa o aço, minério de ferro, você usa no setor automotivo, você usa no setor de exploração de petróleo, você usa na linha branca, você usa em infraestrutura urbana, ponte, viaduto, mas você usa especialmente no setor de housing, né? Setor de residential ou commercial, que seria as salas, a elevação dos prédios residenciais, que usa muito aço. Já o cobre, ele hoje, ele é quase que exclusivamente relacionado ao setor de housing, porque no final das contas a grande aplicação do cobre na sociedade humana é para transmissão de energia. É o melhor produto que tem para transmissão de energia. Então, se você vai fazer um viaduto, você não precisa de cobre, ou não precisa de muito cobre, porque não vai ter, obviamente, eventualmente você passa um cabo, alguma coisa assim, um fio ou outro, mas não é na veia como seria no setor de housing, seja comercial, residencial, até porque também quando você tem situações, e aí a gente volta para a China, de uma expansão urbana, o consumo de cobre é ainda maior. Você tem cidades, pode olhar São Paulo, Miami, que você tem ainda um setor imobiliário muito aquecido, bacana, mas você constrói um prédio novo aqui no Itaim, você não necessariamente precisa de toda uma estrutura de transmissão de energia para alimentar aquele prédio. Quando você está fazendo um bairro novo numa cidade, você está criando, que foi Alphaville décadas atrás, enfim, você está criando novas regiões urbanas, putz, aí é muito cobre, porque você tem que criar toda essa infraestrutura para levar. Perfeito. Então, no final das contas, em maior ou menor grau, e a China é o grande, ainda é o país com maior expansão urbana que tem no mundo. Ainda pode ser que mude, fala-se um pouco da Índia, uma transição, mas a China é o grande motor dessa urbanização, seja na infraestrutura, seja no residencial, especialmente residencial. Então é por isso que quando a gente fala de mineração, a gente sempre olha para a China, porque o consumidor marginal principal é o chinês, né? Teve uma perspectiva de mudar um pouco isso no aço, nos Estados Unidos, com o Build Back Better, né, o grande plano do Biden, que acabou funcionando num percentual muito menor do que o esperado, e isso contribui também para essa perspectiva negativa, mas no final das contas a gente sempre olha para a China como consumidor marginal. E aí, você comentou especificamente do cobre, e aí se a gente for olhar para o aço, as aplicações também vêm da China por conta de todas as fábricas, por conta da produção industrial muito grande que o país tem, né? E aí as aplicações, só para a gente pontuar. Assim, para ter uma ideia, o consumo de aço da China é 60% do mundo, basicamente. Não tem... Quando você olha, por exemplo, a importância dos Estados Unidos no consumo de petróleo, que é gigantesca, Estados Unidos consome 25% do petróleo do mundo. E é o grande motor do consumo de petróleo. A China é 60% do aço. Quer dizer, é uma ordem de grandeza que, assim, eu desconheço um país com uma importância tão grande numa commodity nessa escala global, né? Então, e aí, obviamente, com a desaceleração da economia chinesa, que é algo que já vem aí de alguns anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, essa desaceleração já começou a chamar nossa atenção numa perspectiva mais negativa para
os minérios, né? Para cobre e minério de ferro. Quando a gente entrou com esse problema um pouco mais recente de inflação global, crescimento da taxa de juros do Fed, desaquecimento da economia, e agora já se fala claramente na perspectiva de uma recessão, putz, aí já foi a confirmação. Então a gente já estava posicionado negativamente nesse setor, a gente já tem posições short nesse setor já de antes dos problemas de recessão, e agora só acentuou, deixou a gente um pouco mais confortável nesse posicionamento. Ô Caio, pelo que